Entrevista da semana. Na semana passada, eu conversei com o jornalista e escritor João Lira Neto sobre a biografia que ele fez de Getúlio Vargas. Pois a entrevista foi tão boa e rendeu tantas histórias que decidimos dividi-la em duas partes. A segunda parte, em que ele fala sobre os processos contra Getúlio Vargas e como a cantora Maísa virou sua biografada, você confere agora. Todos os seus biografados ou são políticos ou em algum momento da vida tem algo ligado à política. Como é que a cantora Maísa se encaixa nesse perfil? A Maísa costuma ser vista assim como um ponto fora da curva no meu trabalho, né? Porque uma vez que todos os outros meus personagens, por mais que tenham também diferenças entre eles, mas eles têm um ponto em comum, que é uma pouca discussão política, um pouco a discussão do poder, né? Mesmo quando eu biografei o romancista José de Alencar, eu peguei a perspectiva do Alencar político, e não à toa o livro tem o nome de O Inimigo do Rei, porque destaca justamente todas as polêmicas políticas do José de Alencar, principalmente com o imperador, do Pedro II. Padre Cícero, o próprio subtítulo já define, Padre Cícero, poder, fé e guerra no sertão. Então o Padre Cícero, além de ser um líder espiritual, foi um líder também político. E aí Castelo, logicamente, ainda de forma mais explícita, e Getúlio nem se fala. Aí Maísa, né? O que Maísa tem a ver com todos esses personagens? Maísa tem a ver com duas coisas. Primeiro, porque eu sou originalmente um jornalista da área de cultura. Então, eu sou alguém apaixonado pela cultura, pela música, pela literatura. E também sempre quis biografar uma mulher, né? Sempre quis biografar uma mulher, sempre imaginei, né, me atrever nos desvãos da alma feminina, né, esse mistério, esse enigma. E eu queria biografar uma mulher, e por meio de um amigo jornalista, também biógrafo, o Fernando Moraes, né, que tinha levado para o cinema, tinha vendido, melhor dizendo, para o cinema um dos seus livros, Olga, uma mulher também, né, tinha vendido os direitos de Olga, do livro Olga, para o cineasta e o diretor de TV, o Jaime Monjardim, né? E o Fernando fez a ponte entre eu e o Jaime, porque eu tinha dito para o Fernando que queria biografar uma mulher, mas não queria uma mulher qualquer, eu queria uma mulher rock and roll, eu queria uma mulher de atitude, eu queria uma mulher intensa, eu não queria biografar uma Madre Teresa de Calcutá, eu não queria biografar alguém que fosse punk, alguém que tivesse um punch. E aí eu disse, alguém tipo Maísa, né? E aí ele disse, pô, Maísa, eu faço a ponte com o Jaime e tal. E aí ele fez essa ponte com o Jaime foi de uma generosidade extrema, né? Me doou todo o acervo familiar, inclusive que tinha sido iniciado pela própria Maísa, os diários de Maísa. Imagina para um biógrafo o tesouro de você ter os diários do próprio biografado. No caso de Maísa, diários que abordavam desde a idade de 15 anos, quando ela começou a escrever os diários, e que iam até a última anotação data de um mês anterior à morte de Maísa. Então você tem a vida de Maísa contada por ela mesma, com todas as mentiras que Maísa contava para o próprio diário, né? Maísa não era fácil. E aí, a partir desse material prévio, cedido pelo Jaime, que incluía recortes de jornais, de revistas e fotografias, álbuns familiares e tal, eu passei a fazer uma série de entrevistas, foram 200 entrevistas com personagens que viveram direto ou indiretamente com Maísa, artistas, namorados, ex-maridos, amantes, desafetos, produtores, professores da escola que eu fui atrás. Então, assim, e tem ali também uma discussão de poder, né? Que discussão é essa? É a discussão de outra esfera do poder, não o poder político, mas o poder, por exemplo, o poder do mercado fonográfico da época, o poder das gravadoras, de que forma a Maísa lidava com isso. Ela sempre foi muito arisca, muito arredia com as regras do mercado artístico, né, do showbiz. Ela sempre rompeu com essas estruturas, ela sempre foi meio outsider nesse aspecto. Também tinha a questão do poder da imprensa, da então nascente imprensa de escândalos, em que ela era um alvo fácil e preferencial, dada a vida tumultuosa e tumultuada que ela teve. E foi uma coisa absolutamente delirante para mim, porque é um personagem muito singular, que viveu muito pouco tempo, né? Maísa viveu
cerca de 4 décadas apenas, né? Mas viveu intensamente. Maísa foi até, eu acho que foi o personagem, foi o livro que me deu primeiro uma dimensão, né? Os outros livros são livros muito bem aceitos, o próprio livro sobre Zé de Alencar, que é anterior, foi o que me deu meu primeiro Jabuti e tal, mas eu acho que Maísa me tornou um pouco mais, me levou para a vitrine, assim, pela força do próprio personagem, né? Então, para mim foi um grande barato, foi uma grande aventura, né? E um grande prazer biografar Maísa. Sobre a sua vinda a Florianópolis, qual foi o assunto da mesa que o senhor participou? Eu recebo muitos convites, né, para falar sobre Getúlio até hoje, né? É o meu personagem mais requisitado, né? Eu tenho andado pelo Brasil todo falando sobre Getúlio e quando me convidaram, quando o Gunter me convidou para vir para esse evento especialíssimo, né? Esse evento, né, comemorativo, né, da Justiça em Florianópolis, né, dos 125 anos, eu fiquei muito honrado e disse, mas Gunter, o que é que eu vou falar sobre isso? Eu não sou jurista, não sou advogado, não sou... E ele disse, não, mas eu queria que você falasse sobre os processos, os inquéritos jurídicos que envolveram o Getúlio ao longo da vida. Aí eu disse, olha, são tantos, mas a gente pode fazer um recorte. E a gente combinou que o meu recorte seria justamente falar de 2 processos específicos, né? 2 processos que estão, inclusive, no primeiro dos 3 volumes, que são processos que, durante muito tempo, foram alvo de muitos mal-entendidos e de muitas controvérsias. Processos, na época que o Getúlio tinha 15 anos, né, quando o Getúlio era um garoto, né, e um segundo, quando o Getúlio já era um deputado estadual, né. São processos que foram ressuscitados em 1954, na crise de agosto, que resultaria na morte, no suicídio do Getúlio, mas em 54, ali às vésperas do desfecho trágico, o Carlos Lacerda, que era o jornalista, o arquirrival, né, do Getúlio, o principal articulista, né, do antigetulismo, disse no jornal do próprio Lacerda, a Tribuna da Imprensa, que o Getúlio era um assassino desde muito cedo e que o Getúlio teria, na sua folha corrida, teria 2 crimes. Né, 2 crimes de assassinato. Um aos 15 anos, quando ele teria matado um estudante quando ele estudava em Ouro Preto, né, em Minas Gerais, e um segundo quando ele era deputado e matou um índio, né, por questões de terra no interior do Rio Grande do Sul. Encontrei esses arquivos e tentei entender essas 2 histórias. Numa delas fica claro, né, que o verdadeiro assassino do primeiro crime não foi o Getúlio, foi o irmão mais velho dele, o Viriato, né, que depois viria a cometer, inclusive, outros assassinatos e foi processado e condenado, inclusive. E o segundo, né, que havia uma perspectiva, o próprio filho do Getúlio tinha escrito um livro, né, em que citava esse caso e levantava a hipótese de ter sido um caso de homonímia, ou seja, que o criminoso teria o mesmo nome do Getúlio, né? Mas o filho do Getúlio nunca apresentou nenhuma documentação a respeito e a documentação acerca desse caso era considerada perdida, né? Com a ajuda de um pesquisador gaúcho, a gente conseguiu não só localizar o processo, né, que detalhava todo o crime, né, como descobrir num cartório do interior do Rio Grande do Sul a certidão de nascimento do homônimo, né? Então isso esclarece de uma vez por todas, né, os 2 casos, e principalmente esse segundo, que foi utilizado, por incrível que pareça, algumas teses de doutorado em história, né, utilizam esse segundo episódio como um fato, né, que o Getúlio teria, de fato, por uma questão agrária, teria matado o índio. No processo deixa claro que, inclusive, além de ser um homônimo, não tinha nenhuma questão com terra, né? Era uma questão, o homônimo era um homem absolutamente sanguíneo, que matou o índio porque, depois de violentar sexualmente a mulher do índio, a companheira do índio, e o índio tentou reagir e foi morto a tiros pelo Getúlio Dornelles de Vargas, o outro Getúlio que não o Getúlio da nossa história.
E depois de Getúlio, o seu próximo trabalho é relacionado a um gênero musical, ao samba propriamente dito. Como é que isso aconteceu? Eu achei que a minha cota de insanidade tinha sido esgotada quando eu decidi biografar o Getúlio. Vã ilusão. Eu achava que, quando inclusive eu entreguei os originais do último livro do Getúlio para o meu editor, para o Luiz Schwartz, ele fez a pergunta célebre que todo editor faz, né? E agora qual é o próximo trabalho? E eu disse para ele: Luiz, olha, qualquer coisa menos política, foi uma overdose, eu quero agora uma coisa divertida, eu quero algo que me faça sambar, né? Eu quero algo que me faça dançar, que eles sambar. Aí ele disse: pô, por que você não faz uma biografia do samba, né? Eu disse: uma biografia do samba? Aquilo ficou, como assim uma biografia do samba? Biografar o gênero. E eu achei, pô, está fácil para mim, eu adoro samba, ouço samba, consumo samba nos meus horários livres, sou um apaixonado pela música brasileira, pela música de uma forma geral, pela música negra, então o jazz, o samba e todas as suas ramificações, né, o blues e tudo mais. E aí disse: legal, ótimo. Foi pela primeira vez aceitei ser pautado pelo editor, né? Sempre até então eu decidia, mas aceitei a sugestão, achei ótima e não sabia o tamanho da encrenca que eu estava me metendo, né? Porque tem sido um trabalho também muito exaustivo, dada a complexidade, né, de biografar. Quando você biografa um gênero, você está fazendo... além da biografia da época desse gênero, você está fazendo várias biografias, né? Você está fazendo, principalmente no samba, que você tem biografias pessoais fantásticas, Noel Rosa, Cartola, Nelson Cavaquinho, você tem personagens que por si só dão grandes biografias ou já deram grandes biografias, né? Então, e a minha ideia não é fazer assim um livro com, o primeiro capítulo, vamos supor, sobre os fundadores do samba, o segundo capítulo sobre o personagem tal, o terceiro sobre o Cartola. Não, é fazer com que essas histórias se entrecruzem, mostrar como todas elas fizeram parte de uma grande malha, de um grande trama, né, de um grande tecido, né, musical, cultural, social, político de toda uma época. Então, é mostrar um pouco, né, essa trajetória, e vão ser 2 volumes, né? O primeiro volume eu falo da origem do samba urbano carioca, ali na virada do século XIX para o século XX, né? E vai até os anos 40, o primeiro volume, com o fim da Praça 11. Né? E o segundo volume vai, depois disso, logicamente, né, até a construção do sambódromo. Eu paro no sambódromo, é o meu recorte final, né, quando isso para dar uma certa imagem de que a partir daí o samba virou realmente uma grande indústria do espetáculo também, né? Ele é aquela história do Super Escola de Samba S.A., né? Que o samba vira um grande negócio. Lira Neto, muito obrigada pela sua entrevista. Eu que agradeço, foi ótimo, obrigado e tamo aí.